atenção. Aqui é inteligência no comando. Eu domino. Meu nome é Anderson, eu sou especialista em inteligência artificial, o cara da IA. Eu fundei a Avança Academy, é uma escola de inteligência artificial. Nosso foco ele é aplicar a inteligência artificial para negócios. Então, o objetivo, às vezes a gente vê aquelas trends do Instagram, vamos fazer uma artezinha aqui, transformar num mangá, né? Isso é legal, isso é bacana, isso é entretenimento. Mas quando você leva a inteligência artificial realmente no dia a dia, ela te ajuda a ter alta performance. Então, acho que todos que estamos aqui estamos buscando crescer. E por que não crescer mais rápido? Acho que esse é o ponto assim, principal. A gente nasceu com capacidades, nós temos um cérebro aí que tem realmente um potencial incrível, mas hoje em dia, quando vocês querem ir para Sorocaba, vocês pegam um veículo para ir, eles não vão de a pé. 1900 era cavalo. Tinha que subir numa carroça e ir daqui para Sorocaba, daqui para São Paulo, para onde fosse. Mas a tecnologia chegou, o carro chegou, e com o carro a gente não precisa mais percorrer horas para chegar em algum lugar. E outras tecnologias, né, como avião, por exemplo. O que eu quero dizer para vocês sobre isso é que a inteligência artificial vai ajudar vocês a percorrer um caminho muito mais rápido. Ela funciona como um acelerador. E a minha intenção aqui, durante esse treinamento para vocês, é que vocês saiam daqui dominando a inteligência artificial. Eu analisei as fichas, cada um respondeu lá, né? Então eu já entendi um pouquinho o que cada um tem de demanda, necessidade, mas eu vou pedir agora para cada um se apresentar de novo, só para mim poder assim saber o nome. Eu sei que o seu é Paula, né? As Júlias, Júlia Gabriela, né? Júlia é da Mirella, seu é Luísa, Felipe, Jana, Karen, Bianca, Yasmin, Júlia. Eu tenho uma dificuldade, vou confessar para vocês, eu tenho dificuldade em armazenar nome. Então, vocês dêem um pouquinho de paciência comigo, tá? Até o final do treinamento eu vou estar afiado. Né? E o Diego, né? Eu já conheço o Diego, a gente se conheceu ano passado, né, Diego? Num evento, como que chamava o evento? Que a gente... Acelera. E aí, esse ano, a gente se conheceu novamente, reconheceu, né? Eu expliquei para ele que eu estava trabalhando com inteligência artificial. E desse papo surgiu aí esse treinamento e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui dominando a inteligência artificial. Como assim dominando a inteligência artificial? O que é o meu objetivo com vocês? O objetivo é que vocês saiam daqui e quando alguém perguntar para vocês sobre inteligência artificial, vocês falam assim, eu sei o que é inteligência artificial. Porque às vezes você fala assim, o que é inteligência artificial? É o ChatGPT, a balada do ChatGPT. Tá bom, ok. Mas a inteligência artificial é muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. E vocês mudam totalmente a forma de usar a inteligência artificial quando vocês entendem o que é a inteligência artificial. Então, quando você não conhece de verdade o potencial que ela tem, às vezes você se irrita com ela, você se incomoda com ela, ela te dá uma resposta insatisfatória, fica com bronca dela, não é isso, né? Mas o que eu quero é que vocês dominem isso e através dessa dominância vocês adquiram um nível de consciência e de piloto. Tá? Então eu vou trazer essa situação aqui para vocês. Esse treinamento ele tem uma carga horária de 8 horas aproximadamente. Pode ser que a gente chegue até algum pouquinho antes. Mas, principalmente, o que eu quero trazer aqui com vocês é que a gente estruture. Primeiro, a gente vai entrar numa parte onde o meu objetivo vai ser que vocês entendam o que é inteligência artificial. O que é o motor da inteligência artificial, como que ela funciona, como que é o cérebro. Isso faz toda a diferença na hora que vocês forem utilizar. Quando vocês entenderem essa tecnologia, vai melhorar bastante. Então, depois que vocês entenderem isso, vocês vão aprender a conversar com a inteligência artificial. Então, dominar a inteligência artificial, primeiro, é você saber se comunicar com ela. No ambiente de trabalho, quando a gente tem uma boa relação com nossos amigos, nossos colegas de trabalho, fica tudo muito mais fácil. Você tem uma relação um pouco turbulenta com seu amigo, tal, vai ficar difícil. Às vezes você precisa de um favor, nem rola, pedir, não é legal, fica difícil. Então, o que eu quero ensinar para vocês é como conversar com a inteligência artificial, como ela responde vocês e como que vocês vão ter a melhor performance dela através de como vocês se comunicam com ela.
Depois nós vamos entrar na parte onde que nós vamos ir para dentro do trabalho do dia a dia de vocês. Então, o que vocês fazem? Aí vocês já responderam o questionário lá, já sei um pouquinho, mas é principalmente o que eu faço e dentro do que eu faço, como que eu posso utilizar a inteligência artificial? Eu sei que muitos de vocês já estão utilizando a inteligência artificial, mas nós vamos aprimorar esse uso, esse é o objetivo. Então, vocês vão descobrir ao longo desse curso como identificar áreas do seu trabalho que você pode usar a inteligência artificial. Então, às vezes a gente não consegue entender exatamente aonde que dá para encaixar a inteligência artificial, mas depois desse treinamento vocês vão ter plena consciência. E por último, a última etapa do nosso projeto, ele vai estar ligado a construir agentes de inteligência artificial. Então vocês vão contratar um agente para trabalhar para vocês. A partir de hoje, vocês vão aprender a construir funcionários digitais para tarefas ou funções. Ou um amigo, de repente vocês estão precisando conversar com um amigo, vamos criar um amigo, tá? Então, essa apostila aqui que eu preparei com vocês, às vezes eu vou acompanhar ela aqui. E às vezes também eu vou pedir a participação de vocês, tá? Durante todo o treinamento, o que vocês precisarem de pergunta, dúvida, tiver dúvida, super tranquilo, é só levantar a mão, a gente já tira a dúvida, eu acho que isso vai ser valioso. Às vezes a sua dúvida é importante para uma outra pessoa tá um pouquinho ali, a sua dúvida vem e preenche a lacuna. Então, esse treinamento ele não é fechado, ele é vivo, ele está aqui para realmente entender o que vocês estão entendendo e o que vocês não estão entendendo. Eu preciso desse feedback, inclusive, para a gente poder ir acompanhando. Às vezes eu vou acelerar demais. Oh, peraí, deixa eu voltar aqui um pouquinho até preencher todas as lacunas. Ok? Então, eventualmente eu vou falar para vocês qual é a página que eu estou, para que a gente possa entender e se alinhar, ok? Então a gente vai começar aqui na página 3, compreendendo a IA na prática. Eu quero apresentar para vocês esse bonequinho aqui, ó, é o mascote da Avança Academy. Eu chamo ele de Avancinha. Durante o treinamento vocês vão ver ele em várias situações, né? Ele está aqui, ele é o mascote da inteligência artificial. Ah, vocês todos têm acesso ao curso também, né? Quanto do curso vocês assistiram até agora? Como que vocês estão? Bloco 2. Tá. Legal. Então, o Avancinho, às vezes, ele põe uma roupa especial, né? Que é a roupa da missão, vocês já viram, né? Então, nessa página 3, ele tá ali, ó, numa sala de comando, como se fosse um lugar de avião, né? Um piloto, ele tá pilotando ali, tá junto com vocês para pilotar o avião. O que é o avião? O avião é o dia a dia. O avião é o que a gente faz, o avião é o que a gente executa ali no nosso dia a dia. E quase sempre, para você pilotar um avião, você tem o quê? Você tem um plano de voo para você sair de um lugar e chegar no outro. Então, quando você vai utilizar a inteligência artificial, você tem um plano com ela, um objetivo. Esse objetivo, ele se desenrola na medida que você conversa com a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial está ali e ela começa a trazer para você, às vezes, ideias, trazer para você sugestões, trazer situações. E essas ideias, essas sugestões e essas situações, elas são colocadas na sua frente e você tem a escolha de escolher se você quer aquilo ou se você rejeita aquilo. Às vezes você não gosta muito daquela sugestão, você não se sente muito confortável, você fala, não muda isso, não gostei. E aí você ajusta. Porém, o que eu quero trazer para vocês é muito importante, e é realmente muito importante vocês entenderem isso. A inteligência artificial tem uma habilidade incrível de falar bonito. Já perceberam? É absurdo. Sabe aquela pessoa que tem uma fala muito bonita? Você não sabe se ela está falando verdade ou não. Ela fala tão bem que não tem como. E tem uma coisa que eu quero falar para vocês, é que assim, tem pessoas que elas erram e elas erram na certeza. Então, ela vai falar com você, mas ela tem certeza, tanta certeza assim que você fala, pô, isso deve ser verdade, né? A inteligência artificial é mestre nisso. Então, ela não tem certeza de nada. Ela tem uma probabilidade do que ela está falando pode estar certo. Por isso que vocês têm que ter o brio, têm que ter a consciência de decidir se aquilo é bom ou ruim, se está bom ou não.
E aí que entra um grande ponto, que se a inteligência artificial não tem certeza de nada, ela é uma probabilidade, o que acontece? A decisão final, ela não é da inteligência artificial, ela é de vocês. E por isso que eu trago esse conceito aqui, que a gente vai explorar, que é sobre você pilotar a inteligência artificial. Você que pilota, ela é copiloto seu, ela não é o piloto. Você tá no domínio ali. Então, uma coisa que nós temos de diferencial é o feeling, o sentimento. Quando vocês, mesmo lendo algo que parece que tá bacana, que tá bonito, mas sabe quando que bate aquele... É uma coisa aqui mais ou menos nessa região, entre a garganta e o peito. Não é isso. Tá bonito, mas não é isso, não quero. Olha, me confirma isso, por favor. Da onde veio essa fonte? Aí pode ser que ela fale assim, é verdade, desculpa, não, eu me enganei. Mas isso é a inteligência artificial. E esse é o único problema de você permitir que ela domine aquilo que você está fazendo. Não pode, não tem como. Se vocês permitirem que ela domine, eventualmente vocês vão se frustrar com alguma situação, ou pior, elas podem levar você para um caminho artificial. Então o que a gente tem de natural é a nossa beleza. A gente tem a beleza de ser humano, de poder escolher, de fazer, de errar, tá tudo bem. Mas a gente está aprendendo, constante. Quem seria nós sem os erros? A gente não evolui muita coisa se você não passa por dificuldades, situações. Então não dê à inteligência artificial aquilo que somente vocês têm, a essência de vocês. É isso que vai fazer a diferença entre dominar a inteligência artificial ou ser dominado por ela. Então, eu quero trazer, esse é o conceito principal, isso são os pilares do meu trabalho, um dos meus trabalhos, um dos meus pilares com a inteligência artificial é falar sobre o ponto ético da inteligência artificial. Acho que o Diego não comentou nada com vocês, mas eu também sou estudante, também não, né? Eu sou estudante de Direito, então eu estou me sentindo muito à vontade, muito em casa aqui, com o convite, né? E, ô Diego, deixa eu falar uma coisa pra você, eu não peguei tudo esse café não, eu só apertei o botão uma vez, saiu... Aperta o botão errado, não é esse? Aperta o botão errado, é o botão de cima, deve estar horrível esse café aí. Vou buscar o... Não, tá bom, eu gosto de café fraquinho assim mesmo. Não, é sério, sério. Ninguém gosta de café. Bom, Dinheiro gosta de café. Mas o café lá é diferente, tem mais sabor, eu acho, né? Não é igual o nosso. então, por que eu estou trabalhando muito esse pilar ético aqui? Para que a inteligência artificial seja utilizada com consciência. Se você não utiliza a inteligência artificial com consciência, às vezes você se perde no uso dela, você deixa ela avançar demais. E eu quero trazer isso daqui para vocês, porque hoje vocês usam para o trabalho. Ok, a inteligência artificial ela é um copiloto para a vida, você vai conseguir desenvolver ela em várias áreas, né? Desde um lado pessoal seu, às vezes uma dúvida, uma situação, tá meio difícil, você vai e conversa com ela. Mas no trabalho, nos negócios, para tudo você usa a inteligência artificial hoje em dia. Então, quando você deposita na inteligência artificial, muito obrigado, Diego, uma responsabilidade que está relacionada a direcionamento, vai dar ruim. Principalmente quando que você permite que ela decida por você. Então, o que é melhor, isso ou isso? Tá, ela vai, às vezes, te agradar. Às vezes ela vai perceber traços do que você falou na conversa anterior, alguns indícios, e vai te dar uma resposta do que é melhor. Ela vai justificar, mas essa justificativa que ela vai dar para você, ela não necessariamente é baseada no sentimento de decisão real do que você precisa tomar para aquilo. Então, às vezes você está com um dilema na sua frente, eu vou para cá ou vou para cá? Você joga para ela, ela vai puxar todo o histórico de conversa que ela tem com você, uma janela de contexto, às vezes daquela conversa, ou se não de outras conversas, e vai sugerir para você como se fosse uma narrativa bonita, uma decisão final, e vai até te dar uma voz assim que parece, nossa, isso realmente é. E aí você vai, ok. Mas nós, às vezes, vamos para um caminho que esse caminho não é legal, não é o caminho que de fato a gente levaria se a gente estivesse tomando essa decisão. Então, ao longo desse treinamento vocês vão entender na prática por que não tem como. Porque, embora se chama inteligência artificial, ela não é inteligente.
Eu vou quebrar alguns mitos aqui com vocês hoje. Porque a inteligência artificial, ela não é inteligente. Nós temos inteligência, a inteligência artificial não tem. Ela simula uma inteligência, mas ela não tem inteligência. Ela tem matemática. É matemática por detrás. Probabilidade, cálculo. E é isso que é importante vocês entenderem. Porque a partir desse momento, vocês vão deixar de colocar a responsabilidade nela do que não é dela, do que é de vocês. Então, eu não vou mais colocar essa responsa nela. É minha. Vamos fazer um breve resumo aqui do como que foi, né, a evolução da inteligência artificial. Então, quando surgiu os computadores, lá atrás, uma das coisas que era necessário, que queria se provar, era se a máquina poderia ou não ser confundida por um humano. Então, eles fizeram um teste, onde uma pessoa ficava de um lado da porta, não sabia com quem que ela estava falando, chegava uma cartinha para ela e ela respondia aquela cartinha. Depois de algumas interações era perguntado, e aí, você falou com uma máquina ou você falou com um ser humano? E o objetivo era, principal, que eles conseguissem provar que a inteligência artificial conseguisse ou não passar por um ser humano. Então, hoje em dia, facilmente ela consegue. Hoje em dia, tranquilamente, você consegue passar batido se passando por uma inteligência artificial. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. No ano passado, nós fizemos uma aplicação para uma ótica que contratou um serviço nosso que era instalar um atendente virtual. A gente construiu a atendente, a gente deu um nome para ela, criamos uma foto, era uma moça ruiva, bonita, né? E colocamos lá ela para atender, super simpática. Não, passou 2 semanas, o dono da ótica veio para mim e falou assim, cara, tá dando problema. Porque tem uma pessoa aqui conversando com a moça, não para, 3 horas tá falando com ela e tá chavecando ela sem parar. Ou seja, o cara não sabia que ele estava falando com uma inteligência artificial, mas para ele, a simpatia dela demonstrava que era uma pessoa que estava dando para ela ali para ele, né? Então, a inteligência artificial, ela tem essa capacidade hoje de conversar com a gente e de parecer ser humano, né? Inclusive, recentemente, quando tinha o ChatGPT-4, um problema que estava dando assim é que as pessoas estavam realmente ficando encantadas com o ChatGPT-4, mas a comunidade da inteligência artificial já não estava gostando tanto, porque parecia que o ChatGPT estava bajulando demais. Então, você falava alguma coisa, trazia alguma ideia, e ele falava, nossa, que incrível, parabéns, gostei da sua ideia. E aí continuava, né? Então, o feeling que você recebia era sempre positivo, positivo, positivo. E às vezes você não precisa de um feeling positivo, às vezes você precisa de uma bronca, às vezes você precisa de peraí, não, tá errado. Mas o ChatGPT, ele tende a não te dar essa visão. Ele vai poupar energia e oferecer para você aquilo que você quer ouvir. A tendência é essa. Enfim, então houve uma grande evolução e a inteligência artificial ela surgiu em 1956, né? A ideia, o termo de inteligência artificial em 1956. Cerca de 74 anos atrás surgiu esse termo. E a inteligência artificial, embora a gente conheça ela estourou realmente já faz 3 anos aproximadamente, 4 anos que ela realmente começou a ficar famosa e difundiu e começou a utilizar agora, mas ela começou lá atrás. E essa questão, né, da inteligência artificial, ela precisa ser vista como uma evolução dessa tecnologia. E principalmente em 2017 que aconteceu o grande trunfo, assim, que mudou o jogo. Foi em 2017 que as coisas começaram a ficar mais interessantes do ponto de vista da utilização por todas as pessoas. Ou seja, em 2017 saiu um paper, onde nesse paper era informado um novo modelo de inteligência artificial, uma forma nova de utilizar ela, que mudou totalmente o jogo. Então eu vou trazer aqui para vocês uma situação onde, por exemplo, quando que eu ando aqui durante a sala aqui com vocês, eu vou para cá, né, Diego? Diego, olha aqui para mim, eu estou chamando a atenção do Diego, eu estou chamando a atenção para mim. E foi isso que mudou. A inteligência artificial, em 2017, ela entendeu para onde que ela deveria dar a atenção dela, porque antes o que acontecia é que ela simplesmente preenchia, por exemplo, uma frase. Então, lembra os corretores automáticos? Ok, isso é inteligência artificial. Então, lá atrás, quando você começou a utilizar a inteligência artificial, você nem sabia que era inteligência artificial, mas você já estava utilizando.
Só que uma coisa é, putz, eu sei que essa palavra termina assim, vou preencher, ok. Outra coisa é construir um texto, uma peça, né? É muito mais difícil. Só que em 2017 saiu uma estratégia para você conseguir dar atenção para aquilo que tinha que dar atenção constantemente. Então, durante uma conversa, por exemplo, tomei café da manhã e o pão era com manteiga, ok? O objeto principal, o pão. O que ele tinha? Manteiga. Se eu falar para vocês assim, eu gostaria de trocar o recheio, alguém sugere um outro recheio? Nutella. Nutella. Não fui eu, hein? Ok. Para onde foi a atenção quando eu falei trocar o recheio? Veio a conexão manteiga, né? O pão, então tem uma conexão. Ó, um pão, manteiga, trocar o recheio, tirei a manteiga e coloquei Nutella. A inteligência artificial antigamente, ela não conseguia preencher isso. Ela não conseguia entender isso. Por quê? Porque o mecanismo de atenção dela não flutuava como eu estou andando na sala aqui com vocês e vocês vão reparando. Pô, eu tô indo para cá, agora é para cá. E hoje em dia, depois dessa fórmula de 2017, é possível ela dar atenção naquilo que precisa ser dada atenção. Agora, isso só foi possível através de muita matemática, através de muito treinamento e através dessa fórmula. Então, quando a gente utilizava inteligência lá atrás, por exemplo, Alexa. Alguém já utilizou Alexa aqui? Ok? Alexa tem inteligência artificial. E é uma inteligência artificial até já relativamente avançada. Mas os corretores já eram inteligência artificial, né? Quando a gente utilizava esse auto-preencher, esse auto-corrigir. E a inteligência artificial ela começou realmente a avançar quando o Google começou a trabalhar a tradução dos seus textos de uma forma um pouco mais rápida. Eles precisavam avançar nisso. Eles não conseguiam dar conta do que estava acontecendo de demanda, então eles desenvolveram um projeto que poderia traduzir grandes textos. E esse foi o ponto inicial. Mas quando chegou esse paper aqui, Attention is all you need, atenção é tudo que você precisa, em 2017 foi onde que eles começaram a transformar a inteligência artificial no que nós conhecemos hoje. No que nós conhecemos hoje como GPT, ChatGPT, Gemini e outras. Então, em 2018, eu vou deixar vocês fazerem esse checklist. Então, ó, checklist da experiência com IA. Marque abaixo a primeira vez que você se lembra de ter interagido com uma tecnologia que é a inteligência artificial. Como? Akinator. Ah, não, é verdade. Ele era bom. Meu irmão ressuscita ele de vez em quando. Pra criança é muito bom. Mas ela deve enganar o Akinator, né? Não, ela quer achar tudo. Mas ela não consegue achar as pessoas. Ela tenta. Página 5 agora. Bom, a gente vai entrar agora no que é inteligência artificial de verdade. A inteligência artificial de verdade, a gente precisa entender o seguinte. Primeiro, o computador, ele não entende palavras, ele entende números. Sempre é isso, é números, 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 números. Uma linguagem mais profunda, quando você pensa num processador, é 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0, 1 ou 0. Então, os processadores, eles processam muitas informações, mas basicamente são os parâmetros entre 0 e 1, 0 e 1. Então, quando a gente pensa na inteligência artificial, a base assim, para entender isso, que eu quero trazer para vocês, é o seguinte. Quando vocês estão utilizando o ChatGPT, imagine que vocês estão utilizando uma interface, mas essa interface ela trabalha com um cérebro. E esse cérebro principal,
ele chama LLM. LLM significa modelo de linguagem de larga escala. Ou seja, existiu um treinamento com muita informação e essa informação se transformou em pequenas informações e depois se transformou em números e esses números estão dentro de uma caixa. Imagine uma caixa muito grande, que é um super mega computador, que processa esses dados. Então, em última instância, a inteligência artificial processa números. Se você considerar que nós, humanos, nós aprendemos da seguinte maneira. Quando a gente nasce, a gente aprende, por exemplo, o que é mamar. Mamar, mamar. Já associou a palavra, o som, com uma situação em si. E tudo que a gente vai aprendendo são símbolos, são palavras, são números. Se a gente olhar para o nosso português, a gente tem as palavras, né? Ok, mas a gente aprende primeiro com letras. E a gente aprende os números. Agora, a letra A, por exemplo, ela é um símbolo, certo? Se você vê ela de forma isolada, ela é um símbolo. E por isso que a gente armazena essa informação. Agora, esses símbolos juntos, eles formam uma palavra. E os números é a mesma coisa. Então, você conhece o número 1, por exemplo. Embora você tenha o som 1, você tem o símbolo 1. Então, se você pegar um número 10, por exemplo, é o símbolo 1 com 0. E você associa que o símbolo 1 e o 0 junto dá a palavra 10. É uma coisa que você vai juntando, é como se fosse um quebra-cabeça, um Lego. Então, tem as letras e tem os números. E quando nós entendemos sobre linguagem, nós entendemos que essas palavras, quando você fala uma palavra, essa linguagem, ela abre dentro da nossa caixa mental e ali a gente consegue entender. Então, quando a gente está lendo, é uma sequência de símbolos que faz a gente ter uma interpretação de uma informação. E a inteligência artificial, ela já faz isso através de números. Então, os números têm uma interpretação. Um número tal representa isso, e um número tal representa aquilo. Essencialmente, eu quero que vocês imaginem a inteligência artificial como um cérebro. Okay? Então, existe um cérebro, e esse cérebro foi treinado com muita e muita informação. E ele aprendeu esses padrões como nós aprendemos. Agora, ele aprendeu esses padrões não do mecanismo que nós aprendemos, ele aprendeu sendo treinado com números. Então, quando nós entendemos uma outra coisa que é assim, a gente vai voltar para o exemplo do pão, ok? Pão com Nutella agora, ok? Então, quando a gente pensa em pão, vocês podem associar várias palavras. Por exemplo, o pão pode ele pode estar ligado a uma palavra carboidrato, ok? O carboidrato está ligado a uma outra palavra. Existe uma conexão. Agora, o pão pode estar ligado, por exemplo, também a uma emoção. Às vezes você comia pão no café da manhã com seus pais, por exemplo, e aquilo era uma coisa muito legal. Ok? Então tem uma emoção, tem uma situação armazenada ali. Eu falo isso para vocês porque cachorro-quente, para mim, ele sempre lembra um momento da minha infância, que era quando meu pai e minha mãe saíam da igreja e a gente ia comer cachorro-quente. Era um momento bom. Então, a gente tem memórias, às vezes, afetivas a certos alimentos. Ok. Agora, quando eu falo o pão da padaria, fale uma padaria, o nome de uma padaria daqui de Salto. Manu, ok. O pão da padaria Manu é crocante, certo? Já associou a imagem do pão, vocês viram o pão, né? Inclusive o pão da padaria Manu aqui, ele tem um airadozinho, né? Não tem uma... Eu nunca vi isso em nenhuma outra padaria, né? Ou seja, quando nós aprendemos algo, ela está sempre associada a várias informações, ela nunca está sozinha. Você interconecta uma situação, uma história, uma lembrança, uma memória. E isso, para a inteligência artificial, também é feito. Esse foi o grande segredo também, essa interconexão. Então, quando vocês pensam em pão, o pão pode ter uma lembrança já da Manu. A Manu está perto ali, ó. O que eu quero dizer aqui, ó, por exemplo, o pão está aqui, ok? Então, por exemplo, pão, manteiga está aqui, ó, está perto. Nutella está perto, mas não é todo mundo que come pão com Nutella, ok? Mas também tá, ok. Se você falar assim, com que você come Nutella? Você pode falar assim, eu como Nutella com pão. Mas eu posso comer Nutella com outras coisas, com sorvete, com açaí. Ou seja, elas não estão tão próximas. Agora, a manteiga está bem próximo de pão.
o número de vezes que pão foi associado à manteiga é muito maior do que pão com Nutella. Tem um jogo disso. É? Como que chama? Todo dia tem, é conexo o nome do jogo. Todo dia tem uma palavra. Você tem que adivinhar a palavra do dia. E é com base nessas conexões de palavras. Você coloca, vamos supor que a palavra do dia é casa. Daí você vai colocando, tipo assim, rua. Daí vai colocando quão mais próximo você tá, em números, assim, dessa palavra do dia. Legal. É legal o conexo. Então assim, quando que você era novinho e você estava com fome, você chorava. E aí a sua mãe tinha que descobrir o que é aquele choro. Será que é fome? Tá com cólica? O que é, né? Até o som, não sei se vocês sabem quem tem filho aqui. Quem tem filho? Ok. Quem tem filho, às vezes conhece o choro do filho e sabe por que ele está chorando. Porque identifica o som e percebe que esse choro é de fome, esse choro é de cólica. Depois a gente vai falar sobre o som também, que é matemática. Então, o que eu quero dizer, o que eu estou buscando trazer aqui para vocês é que nós aprendemos de uma certa maneira. Então, quando que um bebezinho chora, ele está querendo mamar. Mas chega um momento, eu tenho um filho de 3 anos, chega um momento que ele fala assim, papai, quero mamar. Mamar e desenho, papai. É a conexão dele, mamar e desenho, ok. Ah, filho, agora não vai ter desenho, mas eu faço mamar para você. Você vai dormir? Vou dormir. Okay. Ou seja, agora ele não chora mais quando ele quer mamar. Por quê? Porque ele entendeu que falar mamar resolve. Ok? Ele entendeu, ele interconectou mamar a uma sensação. Tô com fome, tô com vazio, eu vou pedir mamar pro meu papai e ele vai me trazer mamar, ok? Agora isso levou um tempo e automaticamente a inteligência dele, e aí sim a inteligência, ele aprendeu a fazer essa solicitação. E isso serve para tudo. Então, vamos lá. Vocês vão pedir aumento pro Diego. Como que vocês vão pedir um aumento pro Diego? Tem que ter uma estratégia, não tem? Às vezes você vai ficar processando ali 1 mês, 2 meses antes de chegar no Diego, né? Não sei se o Diego vai aceitar ou não. Tem muita coisa na cabeça. Então você cria um monte de conexão. Por exemplo, eu estou fazendo mais? Eu estou assumindo mais responsabilidade? Eu estou gerando mais valor? O que é que está acontecendo para mim chegar no Diego e pedir esse aumento, né? Às vezes, não, meu carro quebrou, eu preciso de aumento. Não era isso, não é tão justificável, né? Então, ou seja, você tem que descobrir maneiras para interconectar boas palavras, que aí você vai ter uma narrativa que justifica aquilo que você está fazendo. E é isso que a inteligência faz. A inteligência artificial faz quando que ela vai te dar uma resposta. Ela interconecta palavras para te dar uma boa resposta que justifica o meio pelo qual ela vai entregar a resposta do que você pediu. E ela faz isso muito bem. E como que ela faz isso? Através do processamento de informação, porque ela foi treinada com todas as informações. Ela foi treinada com muita informação, a gente vai chegar nesse ponto que eu vou explicar para vocês. Então, a primeira parte que eu quero explicar aqui para vocês, aqui na apostila, eu quero que vocês acompanhem, que nessa parte aqui, ó, na analogia explicativa. Ó, imagine que você comece a frase, hoje eu acordei e fui até a... Eu quero que alguém me responda, pode ser? Júlia? Júlia Gabriela. Hoje eu acordei e fui até a... cozinha, ok. Diego, hoje eu acordei e fui até a... Sala. Ok. Qual é a maior chance de responder isso? Se você foi até a cozinha ou se foi até a sala. Ou, vamos trazer uma outra situação. Hoje eu acordei e fui até uma coisa muito diferente do comum. Farmácia. Ok, farmácia. Ok. Agora, olha só a diferença. Hoje eu acordei com dor e fui até a... Olha só, mudou tudo. Entende? Por quê? Porque você deu um contexto onde a dor faz mais sentido você usar a palavra farmácia do que cozinha ou sala. Agora, é isso que a inteligência artificial faz. Ela te responde o que é mais provável. A probabilidade de responder aquilo está ligado ao seu texto geral. E, devido ao mecanismo de atenção que ela tem, significa que, dependendo do texto que você manda, na medida que ela lê o seu texto, na medida que ela vai responder o seu texto, ela está, opa, para onde que eu olho agora? Eu já respondi que a gente tinha que ir para a farmácia. Mas se você dá um pouquinho mais de contexto, que é, hoje eu acordei com dor de cabeça e eu fui até a... Para... Isso. Mais contexto, mais contexto, mais contexto. Agora, como que ela consegue chegar nisso?
probabilidade. Então, a inteligência artificial, ela é uma máquina de probabilidade de palavras. Ela gospe palavras para fora de acordo com a probabilidade daquilo que você questionou ou daquele assunto. E, novamente, se ela não sabe, se ela não tem aquela resposta exatamente, ela não vai falar para você, ah, essa eu não sei. Ela vai inventar uma que parece que é. Ou seja, é provável que seja. E por isso que vocês têm que estar no piloto. Okay? Eu trouxe um exemplo real aqui, tá? Esse próximo da página 6 aqui com vocês, ó. Hoje eu acordei e fui até a... Ela respondeu. Cozinha, preparar um café bem forte, pensando nos planos para o dia que estava só começando. Ou seja, ela é probabilística. Se eu tivesse mudado o contexto, mudaria o jogo. Chegou a hora da missão, bate no peito e vamos para dentro executar. Eu sei que estou aprendendo e isso vai me ajudar. São meus sonhos, minha vida, meu projeto vai brilhar. Aqui vai a música para completar sua missão. Vocês aprenderam.